O grupo de canto e dança público de Hare Krishna estava conseguindo uma boa acolhida. Ocidentais de cabeças raspadas, usando rabinho no alto da cabeça e barro sagrado na testa e roupas alaranjadas, tocando tambores e símbolos de mão, cantando e dançando Hare Krishna de coração e alma, citando versos em sânscrito do Bhagavad Gita, afirmando que o Senhor Krishna era a suprema personalidade de Deus. Para os bengalis, isto era sensacional. E centenas deles reuniam-se para assistir. Prabhupada sabia que seus discípulos teriam uma grande atração. Todos desejariam vê-los, portanto, afetivamente, chamava-os de meus elefantes brancos dançantes. Aqueles mesmos devotos que haviam aprendido a amar o canto de Hare Krishna nas ruas de São Francisco, Los Angeles e Nova York, agora adentravam um calor sufocante jamais encontrado nos Estados Unidos e cantavam na Praça Dalhousie por várias horas diariamente. Multidões comprimiam-se tentando se aproximar, às vezes importunando, rindo ou caçoando, porém, na maioria das vezes admirando com profundo espanto. A ideia de Prabhupada era que, quando os indianos vissem jovens ocidentais adotar os princípios da consciência de Deus, Krishna, a fé dos indianos em sua própria cultura aumentaria. Prabhupada explicou a seus discípulos como anteriormente, à época de Maharaja Yudhishthira, a Índia fora um estado consciente de Deus, Krishna. No entanto, nos últimos 1000 anos a Índia tinha estado sob o jugo estrangeiro, primeiro sob os mongóis e em seguida sob o domínio dos ingleses. Como resultado, a camada intelectual do país e, num grau menor, as massas de povo indiano perderam respeito por sua própria cultura. Eles agora buscavam os ideais materialistas do Ocidente e viam isto como mais produtivo e mais prático do que a religião védica, que não passava de sentimentalismo na cabeça deles, né? Ocidentais vivendo como devotos de Deus renunciados poderiam, como Prabhupada estava bem ciente, transformar as mentes e os corações dos indianos e ajudá-los a recuperar a fé em sua própria cultura védica perdida. Entretanto, não se tratava de uma tática material, mas de uma força transcendental. Prabhupada enfatizava que os devotos deveriam agir com pureza. Esta pureza seria sua força. O canto na Praça Dalhousie e ao longo de Chorindi, ou coisa parecida, continuara por cerca de 10 dias, quando Prabhupada decidiu pará-lo. O canto e dança público de Hare Krishna nas ruas, embora um método excelente de pregação, não era o método mais eficaz para a Índia, disse ele. Havia muitos grupos profissionais de canto e dança público de Hare Krishna na Bengala, e Prabhupada não queria que seus discípulos fossem vistos dessa maneira, como músicos profissionais ou pedintes. Queria que pregassem de uma maneira tal que os aproximasse mais dos indianos mais inteligentes e respeitáveis, e revelou seu novo plano. Ele o chamou de Programa de Membros Vitalícios. Seus discípulos convidariam para se tornarem membros aqueles indianos interessados em apoiar a ISKCON Hare Krishna e que desejassem se associar a ela. Uma taxa de sócio de 1.111 rúpias daria muitos benefícios ao membro, tais como cópias dos livros de Srila Prabhupada e acomodações gratuitas nos centros da ISKCON ao redor do mundo. Falando uma noite numa casa de família perante um grupo de ricos comerciantes, Prabhupada iniciou seu programa de membros vitalícios. Após dar a palestra, convidou sua audiência a se tornar membros vitalícios da ISKCON Hare Krishna, e vários comerciantes de Calcutá imediatamente assinaram. B.L. Jaju comenta: eu de fato fiquei impressionado com a simplicidade da natureza de Prabhupada. Ele me contou como esteve dando andamento à sua ocupação regular, quando seu mestre contara-lhe
que há 400 anos o Senhor Krishna Chaitanya dissera que se cantaria Hare Krishna Hare Rama por todo o mundo. Disse que aquela foi a tarefa conferida a ele por seu mestre espiritual e que ele teria de ir para os Estados Unidos e executá-la. Não vi nenhum exibicionismo nele, nenhum esnobismo. Ele era muito simples e falava como se meu irmão me estivesse falando, simplesmente como foi aos Estados Unidos, como iniciou tudo e como aos poucos planejou ter esta consciência de Deus, Krishna, por todo o mundo. Ao ver que seus discípulos haviam mudado suas vidas, passei a considerar: por que não eu? A minha humilde maneira devo fazer algo sem me preocupar com o que as outras pessoas estão fazendo. Descobri que ele influenciava a minha vida imperceptivelmente. Minha esposa e até meu filho ficaram realmente surpresos ao verificarem que estas pessoas brancas, as quais jamais pensáramos poderem aceitar a consciência de Deus, Krishna, tinham mudado tanto. Assim achamos que também deveríamos tentar seguir o melhor ensinamento do Bhagavad Gita. Quer na casa de um membro vitalício, numa palestra formal perante uma grande audiência, ou em seus próprios aposentos, Prabhupada continuava a falar sobre Krishna e sobre a consciência de Krishna a partir do Bhagavad Gita e do Śrīmad Bhagavatam. Ele nunca se cansava disso. Um convidado fazia uma pergunta e Prabhupada começava a responder, fazendo com que um de seus discípulos lesse um verso relevante do Bhagavad Gita. E então explicava. Se o visitante não era submisso e queria desafiar, Prabhupada contra-argumentava. Sentado em sua escrivaninha baixa, de vez em quando bebendo água de sua lota, Prabhupada conversava hora após hora. A temperatura subiu para cerca de 38 graus. E enquanto pregava em seu quarto, Prabhupada não usava camisa, apenas um sobredote simples. É uma roupa de sacerdote, que deixava seus braços, ombros e parte de seu peito descobertos. Às vezes, os devotos sentados a ouvi-lo sentiam-se doentes ou sonolentos, ou, por outro lado, mostravam-se desatentos. E às vezes pediam permissão para sair, voltando horas depois, e encontravam-no ainda pregando. Os convidados também iam e vinham. Exceto por um cochilo após o almoço, Prabhupada ainda continuava pregando e frequentemente por todo o dia e toda a noite. Nunca se cansando com o assunto, ele falava enquanto houvesse um ouvinte interessado. Suas audiências variavam. Às vezes falava para casais em uma sala, todos cultos e bem trajados. Às vezes falava para um solitário senhor idoso. Às vezes sua audiência ouvia silenciosamente ou argumentava, ou mesmo respeitosamente mostrava sua falta de entendimento. Às vezes um visitante perguntava-lhe por que ele criticava os renomados santos e políticos da Bengala, e ele explicava baseado no Bhagavad Gita que o verdadeiro santo sempre glorifica a Deus, Krishna. Prabhupada santo de Araque. Prabhupada denunciava todos os santos de Araque, os demônios, patifes, impersonalistas e outras coisas parecidas. Ele disse, os demônios têm que ser denunciados, para que o povo não seja enganado, Bima? Prabhupada costumava relacionar a sua pregação a eventos de interesse específico para sua audiência, tais como a crise política de Calcutá ou a queda da cultura védica. Não obstante, sua preocupação pelos assuntos locais era somente a necessidade prática de momento, pois ele estava além da Índia. Ele estava pensando no povo local, ele estava pensando no povo, locais e atividades no mundo inteiro. Ao responder suas cartas, ponderava com profundidade os assuntos da Inglaterra, Austrália, Havaí ou Nova Vrindavan. E além disso, sempre estava pensando em Deus, Krishna. Desejava glorificar Deus, Krishna, por todo o mundo. Acontecia de a Índia ser o seu campo atual.
Os devotos na Índia tiveram o privilégio de observar de perto Prabhupada em sua pregação. Tanto sua tolerância quanto sua bondade superiores inspiravam-nos e, por contraste, faziam-nos ver as suas próprias incapacidades. Como novatos na Índia, os devotos ainda envolviam-se imensamente com assuntos práticos da vida em Calcutá. O clima, as doenças e o choque cultural desviavam as suas mentes da consciência de Deus, Krishna. Porém, a presença de Prabhupada, sua pregação e seu exemplo induziam-nos a lembrar que a realidade estava além do corpo. Às vezes, os devotos criticavam certos visitantes de Prabhupada. Eles encontraram indianos que se sentavam com Prabhupada e apresentavam uma fachada de religiosidade, mas que mais tarde fumavam cigarros e mostravam outros sinais de seu baixo caráter. Uma vez, um grupo de devotos queixou-se a Prabhupada sobre estes indianos hipócritas, mas Prabhupada contou-lhes a história da abelha e da mosca. A abelha, explicou, sempre procura o mel e a mosca busca as feridas contaminadas ou infectadas. Os devotos deveriam ser como abelhas e ver as boas qualidades dos outros, e não como moscas procurando as falhas. Os discípulos de Prabhupada descobriram que a melhor maneira de aprenderem a viver na Índia era seguirem exatamente o que Prabhupada fazia. Ao tomarem o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada com ele, na casa de alguém, comiam as mesmas comidas que ele, e na mesma ordem. Quando ele terminava, eles terminavam, e quando lavava as mãos, eles lavavam as mãos. A vida na Índia era estranha, até desconcertante, e os discípulos de Prabhupada não tinham a visão que ele tinha de sua missão na Índia, mas seguiam-no como patinhos, aonde quer que ele fosse. À medida que os devotos se tornaram mais íntimos de Prabhupada e testemunharam mais suas qualidades ímpares, passaram a amá-lo mais do que nunca. Sentado em seu quarto numa almofada branca e recostado num encosto branco, Prabhupada parecia ter uma tonalidade de ouro e era majestoso, a despeito do ambiente simples. Os devotos podiam ver que ele não se deixava afetar pelo ambiente em que estava, quer em Los Angeles, onde vivera confortavelmente em meio à opulência, quer em Calcutá. Na Índia, sentia-se em casa, mas não era tão somente um indiano a mais, nem sequer simplesmente um santo indiano a mais. Ele era ímpar e era deles. Peraí, deixa eu tomar água. Calma, Bimala, não me apressa não. Desde o primeiro dia de Prabhupada em Calcutá, ele pensara em ir a Mayapur, o sagrado local de nascimento do Senhor Krishna Chaitanya. Bhaktivinoda Thakur, pai do mestre espiritual de Srila Prabhupada e pioneiro na propagação dos ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya, além da Índia, ansiara pelo dia quando americanos e europeus juntar-se-iam a seus irmãos bengalis em Mayapur, cantando os santos nomes de Deus. Prabhupada queria adquirir terras, estabelecer um centro em Mayapur para os seus discípulos ocidentais, como também desejava realizar o sonho de seus predecessores espirituais. Ele escrevera a um de seus irmãos espirituais. Aqui chegamos no meio do livro, Bimala, chegando nas fotos. Tá, pular as fotos, tá bom. É pena que é rádio, né? Senão a gente mostraria. Mas todo mundo deve ter essa coleção em casa, né? Todo mundo deve ter essa coleção em casa, Bimala. É um verdadeiro tratado de tudo. De tudo. Tá. Ele escrevera a um de seus irmãos espirituais. Desejo ir a Mayapur para prestar meus respeitos a nosso amado mestre espiritual, sua divina graça, Srila Prabhupada, bem como completar a compra da terra. Assim, se Jagmohan Prabhu acompanhar-nos para terminarmos esta transação, será muita bondade da parte dele.
e espero que você generosamente solicite-lhe para nos acompanhar. Os seguidores do Senhor Krishna Chaitanya aceitam Mayapur, a 177 quilômetros ao norte de Calcutá, como idêntica a Vrindavana. Há 5.000 anos o Senhor Krishna viveu em Vrindavana realizando seus passatempos infantis. E há 500 anos o Senhor Krishna apareceu em Mayapur como o Senhor Krishna Chaitanya. Portanto, para os devotos de Deus da Gaudiya, Mayapur e Vrindavana são os dois lugares mais queridos e sagrados na Terra. Que lugar melhor para a ISKCON Hare Krishna ter a sua sede mundial, se não em Mayapur? Porém, a despeito de diversas tentativas nos últimos anos, Srila Prabhupada ainda não adquirira uma propriedade ali. Ele fora a Mayapur com Achyutananda em 1967. Vira um pedaço de terra e pedira a Achyutananda que tentasse consegui-lo. Mas Achyutananda e o proprietário muçulmano jamais chegaram a um acordo. Alguns irmãos espirituais de Prabhupada tinham templos e propriedades em Mayapur, mas não ajudavam. Alguns pareciam até estar trabalhando contra ele. Quando Prabhupada escrevera a um de seus irmãos espirituais em Mayapur, pedindo-lhe que ajudasse Achyutananda a conseguir terra, o secretário do irmão espiritual respondera que ele não podia fazer isso. O secretário observara: deve-se ter muita sorte para se conseguir terra em Mayapur. E Prabhupada criticou o espírito não cooperativo de seus irmãos espirituais. Ele estava ficando impaciente. Por que não podemos conseguir terra em Mayapur? Perguntou a seus discípulos. Isso está se arrastando por 300 anos. E novamente escreveu para um de seus irmãos espirituais. A respeito da propagação do nome de Sri Mayapur como local de nascimento do Senhor Krishna Chaitanya, isso tem ocorrido regularmente em nossos vários textos e livros. Caso você bondosamente se dê ao trabalho de vir aqui, quando isto lhe for conveniente, posso mostrar-lhe como estamos dando publicidade ao local de nascimento do Senhor Krishna Chaitanya. Talvez você saiba que eu pedi a sua santidade Shripada Tirtha Maharaja um pequeno pedaço de terra em Mayapur para construir uma casa para meus discípulos ocidentais, mas ele recusou a proposta. Srila Bhaktivinoda Thakur desejava que os devotos americanos e europeus viessem a Mayapur, e a profecia agora se cumpriu. Infelizmente, eles estão perambulando nas ruas de Calcutá, sem ter um local adequado em Mayapur. Você acha correto isto? Acompanhado por um pequeno grupo de homens, Prabhupada pegou o trem para Navadvipa, que ficava logo do outro lado do rio Ganges em relação a Mayapur. Lá eles foram recebidos por membros da Devananda Mata. Andando de jinriksha até a Devananda Mata, os devotos ficaram encantados com a atmosfera rural de Navadvipa. Tudo estava exuberante devido à estação das chuvas, e os devotos verificaram que seus anseios românticos da Índia agora se concretizavam, enquanto seguiam ao longo das estradas cercadas de vegetação tropical. Na Devananda Mata ofereceu-se o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, e boas acomodações a Prabhupada e seus discípulos. Então as chuvas voltaram. Dia após dia chovia e o rio Ganges ficava cada vez mais cheio, até que se tornou impossível a travessia até Mayapur pelo caudaloso rio. Visto que parecia que as chuvas não diminuiriam logo, Prabhupada decidiu partir. Ele e seus discípulos pegaram um trem de manhã cedo para Calcutá. Os trilhos estavam inundados. O trem teve que parar muitas vezes, uma delas por mais de 8 horas. O calor e a multidão de passageiros passando constantemente pelo vagão tornaram a espera torturante para os devotos. Prabhupada pediu a um de seus discípulos que pegasse uma jinriksha e tentasse conseguir um transporte melhor. Não havia nada disponível. Por fim, o trem continuou rumo a Calcutá, só parando na estação seguinte, onde todos os passageiros foram transferidos para outro trem. Finalmente, Prabhupada chegou a Calcutá e à casa do Sr. Das Gupta. Talvez o Senhor Krishna Chaitanya não queira que estabeleçamos nossa sede em Mayapur, disse Prabhupada.
ele não cumprira os 2 propósitos que tinha em mente: estabelecer um local em Calcutá e adquirir terras em Mayapur. Prabhupada continuou a promover programas nas casas das pessoas e a falar com convidados em seu quarto. Um dia, um certo senhor Dandárya visitou Prabhupada e aludiu ao próximo Sadhu Samadhi de Bombay, um encontro dos mais importantes santos da Índia. Realizar-se-ia na praia de Choupati e prometia ser um grande acontecimento. O senhor Dandárya solicitou que Prabhupada participasse e Prabhupada aceitou. Bombay, em outubro de 1970. Atendendo à solicitação de Srila Prabhupada de que mais discípulos se juntassem a ele na Índia, um grupo de 20 devotos americanos viajou para Bruxelas e tomou para Bombay um voo barato a bordo de um avião movido a hélice. No aeroporto, enquanto os devotos tentavam descobrir aonde deveriam ir, o senhor Kailasa Seksharya, um rico negociante de Bombay e sobrinho do senhor Dandárya, aproximou-se deles com uma carta de Prabhupada. O senhor Seksharya providenciara vários carros e conduziu os devotos para sua casa num afluente bairro residencial de Bombay, em Marine Drive. Ele os alimentou e providenciou-lhes acomodações. 2 dias mais tarde chegou um telegrama informando aos devotos e a seu anfitrião que Prabhupada chegaria no dia seguinte. Prabhupada chegou ao aeroporto de Bombay e, após uma recepção entusiástica, foi conduzido de carro com o Sr. Seksharya para a casa deste. Marine Drive percorre a orla marítima e as casas enfileiradas ali pertencem aos milionários. A residência do Sr. Seksharya tinha 7 andares. Poxa vida! E ele ofereceu a Srila Prabhupada o primeiro andar, com seus amplos cômodos com vista para o mar Arábico. Prabhupada disse que Bombay era a cidade mais materialista da Índia, era a capital cinematográfica da nação e a cidade na qual, mais do que em qualquer outra cidade indiana, o povo usava roupa ocidental. Como o portão de entrada para a Índia, ela ostentava a maior parte das indústrias, a maior parte das lojas comerciais e a maior parte dos anúncios. Era uma mistura cosmopolita de culturas e religiões, mas nada tinha do terrorismo nacionalista de Calcutá, nem da pesada atmosfera política de Nova Delhi. Tampouco tinha as famílias aristocráticas que adoravam o Senhor Krishna Chaitanya e seu movimento de canto e dança público de Hare Krishna. Mas tinha suas vantagens peculiares para a pregação, disse Prabhupada. Era uma cidade de riqueza, com muitos cidadãos piedosos que eram inteligentes e propensos a adotar uma ideia boa. Ele predisse que Bombay seria a cidade favorável à consciência de Deus, Krishna. O primeiro programa de pregação de Prabhupada em Bombay foi um encontro de santos numa grande tenda, em um campo aberto, a apenas poucas quadras da casa do Sr. Seksharya. Os discípulos de Prabhupada também foram convidados e chegaram várias horas antes de Prabhupada. O modo como os santos indianos se distribuíram, sentados no palco em longas filas, assustou os devotos. Alguns santos eram barbados, alguns de cabeça raspada, alguns usavam longos cabelos entrançados e seguravam tridentes. Alguns estavam cobertos com cinzas, alguns adornados com contas e marcas de barro. Os devotos ficaram admirados, e muitos dos santos, ao verem os devotos de Deus de pele branca, também ficaram admirados. Quando os devotos subiram ao palco e começaram seu canto e dança público de Hare Krishna, a plateia reagiu batendo palmas ritmadamente e cantando Hare Krishna. Em seguida, a conselho do Sr. Seksharya, os devotos saíram com seu canto e dança público de Hare Krishna para as ruas e muitos na audiência seguiram. Aquela noite os devotos voltaram para a grande tenda com Prabhupada. Prabhupada sentou-se numa plataforma elevada e seus discípulos sentaram-se a seus pés. Após fazer com que 3 de seus discípulos falassem em inglês, Prabhupada falou em hindi enquanto a audiência de mais de 500 pessoas ouvia em silêncio.
Após sua palestra, ele desceu da plataforma e uma multidão aglomerou-se à sua volta, tocando em seus pés e seguindo-o até o seu carro. Ao ouvir de seus discípulos sobre o seu canto e dança público de Hare Krishna espontâneo pelas ruas de Bombay, Prabhupada disse que eles deveriam ir para os bazares mais movimentados e cantar Hare Krishna todos os dias, e assim eles o fizeram. Onde quer que se aglomerassem grandes números de pessoas, os devotos iam e cantavam Hare Krishna. Eles eram fortes, joviais, exuberantes e fiéis, e cantavam Hare Krishna nas ruas por 3 ou 4 horas ao dia. Embora Prabhupada não saísse fisicamente às ruas para cantar Hare Krishna com seus discípulos, estava com eles através de suas instruções e de sua presença, antes de saírem de manhã e ao retornarem à noite. Eles cantavam Hare Krishna porque ele dissera-lhes que cantassem. E sabiam que cantar Hare Krishna era a atividade natural da alma. Todos devem cantar Hare Krishna. Os devotos sabiam que, ao final da vida, eles voltariam ao lar, voltariam à morada eterna de Deus. E melhor do que isso, ao fim do dia eles voltariam à Marine Drive e a Prabhupada, que sorriria e lhes encorajaria. As estações de rádio e os jornais não deixaram passar em branco o cantar de Hare Krishna dos devotos ocidentais na cidade. Apareceu um artigo na edição de 10 de outubro do Times of India. Um grupo de americanos, incluindo mulheres com bebês nos braços, pertencente à Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, a ISKCON Hare Krishna, tem circulado por Bombay durante os últimos dias cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, é só para falar, tá? Com acompanhamento de símbolos de mão, castanholas e tambores. 3 pontinhos. É possível que o ocidente materialista, ou seja, como for, uma parte microscópica dele, tenha finalmente se inclinado a abraçar o espiritualismo do Oriente? Encontrei-me com vários dos americanos cantadores de Hare Krishna que vieram aqui para participar da 7ª Conferência Pan-Indiana do Bharat Sadhu Samadhi, que começa hoje aqui, e fiquei imediatamente chocado com a sinceridade deles e a completa rendição ao culto que adotaram, o culto Hare Krishna. Os devotos de Deus de Mathura não poderiam ser mais sinceros, penso eu, que este grupo de entusiásticas pessoas praticando Bhakti Yoga. A areia da praia de Choupati era fina e limpa. A audiência chegava a milhares de pessoas. Os santos estavam sentados no palco, Prabhupada e seus seguidores entre eles. Anoitecia. O céu acima do mar Arábico estava nublado e uma brisa agradável soprava. Já houvera 2 palestras expondo a filosofia impersonalista, e agora era a vez de Prabhupada falar, o último orador programado da noite. A audiência estava ansiosa para ouvi-lo. Seus feitos no Ocidente provocavam grande curiosidade, especialmente agora que chegara a Bombay e que seus devotos estavam cantando Hare Krishna todos os dias em público. Os discípulos de Prabhupada, cansados e irritados pelas 2 horas antecedentes de oratória em hindi, mal podiam esperar mais tempo pela palestra de Prabhupada. Mas Prabhupada, ao invés de dirigir-se à audiência, voltou-se para seus discípulos e disse: comecem a cantar e dançar Hare Krishna. Assim que os devotos começaram o canto e dança público de Hare Krishna, a pequena Saraswati levantou-se e começou a dançar. Seguindo-a, os outros devotos levantaram-se e começaram a dançar Hare Krishna. Enquanto o canto e dança público de Hare Krishna ganhava vida com tambores e símbolos de mão, a dança e o canto dos devotos pareceram perturbar alguns dos santos do palco, que se levantaram um por um e saíram. Os impersonalistas, né, Bima? A audiência, porém, reagiu com entusiasmo. Muitas pessoas levantaram-se e bateram palmas. Após 5 minutos de um canto e dança público de Hare Krishna estático, os devotos espontaneamente pularam para baixo sobre a areia e foram em direção à audiência. Milhares na multidão ficaram de pé e começaram a se mover juntamente com os devotos
em uma dança de Hare Krishna para frente e para trás. Os indianos começaram a gritar, tomados de felicidade incontida, imersos no genuíno canto e dança público de Hare Krishna desses estrangeiros. Nunca antes tal coisa acontecera. Policiais e repórteres da imprensa juntaram-se ao canto e dança público de Hare Krishna. A praia de Choupati foi invadida por um estrondoso canto e dança público de Hare Krishna, enquanto Prabhupada e seus discípulos mostravam a potência do movimento de canto e dança público de Hare Krishna do Senhor Krishna Chaitanya. Após cerca de 10 minutos, o canto e dança público de Hare Krishna parou, embora um rebuliço tumultuoso contagiasse a multidão inquieta. Decorreram-se 15 minutos até que todas as pessoas voltassem a seus assentos e o programa pudesse continuar. Os devotos deixaram o palco e tomaram seus assentos ao nível do chão, deixando Prabhupada sozinho no palco. A voz de Prabhupada ecoou no sistema público de alto-falantes. Senhoras e senhores, pediram-me que falasse em hindi, mas não estou muito habituado a falar em hindi, portanto, as autoridades deste encontro permitiram-me falar em inglês. Espero que vocês me acompanhem, pois aqui é Bombay e a maioria das pessoas está falando inglês. O problema, como o orador desta noite, a Sua Santidade Swami Akhandanandaji falou-lhes, é como podemos fazer com que todos se acostumem a adotar bons hábitos, sadachara. Acho que nesta era de Kali Yuga existem muitas falhas. Prabhupada prosseguiu explicando o poder do movimento do Senhor Krishna Chaitanya de limpar os corações de todos. Referiu-se a Jagai e Madai, os dois grandes patifes a quem o Senhor Krishna Chaitanya libertara. Agora estamos salvando indistintamente Jagais e Madais, bêbados, caçadores de mulheres e jogadores, né? Portanto, se quisermos paz, se quisermos nos situar na plataforma de Sadachara, então devemos espalhar o canto e dança público de Hare Krishna pelo mundo inteiro. E isso ficou provado na prática. Os devotos de Deus americanos e europeus que vieram aqui, que cantaram o mantra Hare Krishna, eles comiam carne de vaca, bebiam álcool, praticavam sexo ilícito, participavam de todos os tipos de jogos de azar, mas ao aceitarem este movimento Hare Krishna, abandonaram todas as coisas abomináveis. Sadacharya ocorreu de maneira automática. Eles já não mais são comedores de carne, já não mais participam de jogos de azar, não mais praticam sexo ilícito e já não se drogam mais. Eles nem sequer tomam chá, nem café, nem mesmo fumam, o que eu acho que é muito raro de se encontrar na Índia. Mas eles abandonaram tudo isso. Por quê? Porque adotaram essa consciência de Deus, Krishna. Prabhupada terminou a sua palestra após cerca de 5 minutos. Não sinto que tenha muito a dizer, vocês podem ver qual é o resultado da consciência de Deus, Krishna. Não se trata de algo artificial, está dentro de todos. Não fiz nenhuma mágica, mas esta consciência de Deus, Krishna, está presente em todos nós. Só temos que revivê-la. A audiência respondeu com ovações e uma grande salva de palmas. Prabhupada, com maior força e eloquência do que os enfadonhos mayavadis impersonalistas, mostrara a essência da vida transcendental, o cantar em êxtase dos santos nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Rama, e oferecera o testemunho vívido, desculpem, não é vívido, é vívido também, errei. E oferecera o testemunho vivo de seus discípulos americanos. Pela semana seguinte, Prabhupada e seus discípulos eram o assunto de Bombay e passaram a receber muitos convites para falar e fazer canto e dança público de Hare Krishna por toda a cidade. A cobertura do Sadh Samadhi pelo Times Weekly destacou a memorável presença de Srila Prabhupada e de seus discípulos. Um grupo de 20 americanos, membros da delegação Hare Krishna, ocupou o palanque,
O ar encheu-se com a batida dos tambores e o tinir dos símbolos de mão e a música do Mahamantra Hare Krishna, balançando de um lado para o outro com seus tufos de cabelo esvoaçando na brisa. Eles cantaram e dançaram Hare Krishna, não é para falar, é só para falar, tá? Hare Krishna, Hare Rama. Um repórter grisalho, que eu sempre tomava por uma pessoa particularmente não sentimentalista, disse-me com uma voz embargada pela emoção: você entende o que está acontecendo? Muito em breve, o hinduísmo irá varrer o Ocidente. O movimento Hare Krishna compensará todas as nossas perdas advindas das mãos dos sacerdotes através dos séculos. Não entendeu nada do hinduísmo, não temos nada a ver com o hinduísmo. Essa religião eterna, o Hare Krishna, é importada da morada eterna de Deus, não é uma religião indiana. Ela vem direto do mundo transcendental. Cerca de 25 repórteres foram a uma conferência com a imprensa no 5º andar da residência do Sr. Seksharya. Prabhupada sentou-se com seus discípulos numa ampla... Prabhupada fala, Golokeira Harinama... Como que é Prabhupada fala? Golokeira Harinama Sankirtana. Ou seja, esse canto e dança público de Hare Krishna vem da morada eterna de Deus, não tem nada a ver com a Índia, não é uma religião indiana, não foi inventada agora, é eterna, já existia antes da criação do mundo, e quando o mundo inteiro for destruído, ela vai continuar existindo, porque é a única religião eterna. Vamos lá. Cerca de 25 repórteres foram a uma conferência com a imprensa no 5º andar da residência do Sr. Seksharya. Prabhupada sentou-se com seus discípulos numa ampla esteira e respondeu às perguntas. E os devotos mostraram um filme do Festival de Carros do Sr. Jagannatha em São Francisco. Os repórteres perguntaram sobre Nova Vrindavan. Eles indagaram dos devotos por que eles haviam se tornado santos. Por que eles deixaram seu país? No dia seguinte, a imprensa estava repleta de histórias sobre Prabhupada e seu movimento Hare Krishna. O Times da Índia enfocou um prisma particular. Filho de milionário americano busca alívio na sociedade Hare Krishna. O artigo narrava como Giriraja renunciara à fortuna de seu pai para juntar-se ao movimento de Prabhupada. Um jornal citava Giriraja: meu pai trabalha arduamente e ganha uma fábula. Ele também briga com minha mãe. Minhas irmãs fugiram de casa. Assim, apesar de todo o conforto material, ninguém é feliz. E está cheio de gente aí, até pseudos religiões, empurrando seus seguidores a buscar prosperidade material, achando que vão ser felizes, Bímola. Citando Shamasundara, meu pai é muito rico, mas tem que tomar comprimidos para dormir toda noite. E havia outros artigos. Logo apareceram cartas na coluna de correspondência do Times da Índia. Até onde vai meu conhecimento, esses hindus estrangeiros do movimento Hare Krishna não podem igualar-se aos sacerdotes brahmanas e hindus originais e nativos. Eles terão que ser relegados às castas inferiores. É significativo observar que um dos santos recém-convertidos, Sri Gopal Das, anteriormente Charles Poland, de Chicago, afirmou que antes era um trabalhador de construções. Por fazer trabalho de classe baixa, tornar-se-ia assim necessário reservar que, de acordo com sua profissão, as 3 castas inferiores a esses estrangeiros foram convertidos. Outra carta afirma: o movimento Hare Krishna é só uma novidade esporádica de sentimentalistas. Prabhupada disse que essas cartas deveriam ser respondidas e pessoalmente delineou as réplicas, delegando a escrita delas a determinados discípulos. Dentro de poucos dias, as respostas de Prabhupada apareceram no jornal. Tem o direito de resposta, né? Não pode perder a chance de pregar a consciência de Deus, Krishna, e não o hinduísmo. Tem gente que se ilude, né, com o hinduísmo. Na Índia, mesmo entre os sacerdotes brahmanas de diferentes províncias, não há um intercâmbio social. Assim, se eles são aceitos socialmente ou não, não importa.
Por exemplo, entre legisladores qualificados de diferentes províncias, talvez não haja intercâmbio social, mas isso não quer dizer que não sejam advogados qualificados. Este é um movimento cultural, e se o mundo inteiro aceitar este culto Hare Krishna, e se o mundo inteiro aceitar este culto Hare Krishna, muito embora os sacerdotes brahmanas indianos não o aceitem, isso não prejudicará em nada, Não nos estamos empenhando por unidade política ou social, porém, caso se aceite a consciência de Deus, Krishna, automaticamente haverá unidade política, social e religiosa, O fato de que um de nossos rapazes trabalhava em construção não significa que ele pertença à comunidade classe baixa, artistas e trabalhadores. A comunidade de classe baixa, artistas e trabalhadores é a classe menos inteligente ou classe inculta e não tem nenhuma informação sobre o valor da vida. Nos Estados Unidos, até a pessoa mais culta e educada pode ir trabalhar como um trabalhador ordinário de construções, pois eles aceitam a dignidade do trabalho. Assim, embora esse rapaz trabalhasse como um pedreiro e de construção nos Estados Unidos, ele não é uma pessoa de classe baixa, um artista ou trabalhador. Contudo, mesmo que ele seja aceito como uma pessoa de classe baixa, o Senhor Krishna diz que todo aquele que venha a ele é candidato à posição mais elevada de voltar ao lar, voltar à morada eterna. Numa carta assinada por Giviraja, Prabhupada rebateu a acusação de que seu movimento era um modismo esporádico de sentimentalistas. Como pode nosso movimento Hare Krishna ser esporádico se esta ciência foi ensinada no Gita há 5.000 anos e instruída ao Deus do Sol milhões de anos antes disso? Como pode ele ser chamado de esporádico quando nossa atividade é Sanatana Dharma, a ocupação eterna da entidade viva? Será que modistas abandonariam todo o consumo de carne, drogas, sexo ilícito e jogos de azar por um período que já se estende por mais de 5 anos? Será que modistas abandonariam amigos, família e dinheiro e levantar-se-iam às 4 horas da manhã diariamente, prontos para ir imediatamente a qualquer país do mundo e pregar em quaisquer condições a pedido de seu mestre espiritual? Prabhupada encarava toda a cobertura dos jornais sobre o movimento Hare Krishna como uma ajuda para propagar a consciência de Deus, Krishna. Mesmo ao criticarem o movimento para a consciência de Deus, Krishna dizia, os jornais estavam difundindo o santo nome de Deus, Krishna, e o nome de Deus, Krishna, é absoluto. O Senhor Seksharya promoveu um programa especial para muitos dignatários importantes de Bombay. Embora aguardasse não mais de 200 pessoas, veio muito mais gente. Ali estava a elite de Bombay, as mulheres trajadas com dispendiosos vestidos de seda e usando ouro e joias, os homens com ternos de seda com colarinho ao estilo Nehru ou com roupas de sacerdotes brancos engomados. Prabhupada fez um canto e dança público de Hare Krishna com seus discípulos e então falou breve e gravemente. Todos vocês são pessoas muito inteligentes, disse ele. Todos são muito cultos e educados. Todos são pessoas muito eminentes. Rogo-lhes, coloco a palha da rua entre meus dentes e rogo-lhes, simplesmente, cantem Hare Krishna, por favor, cantem Hare Krishna, Hare Rama. Após sua palestra, Prabhupada saiu e os devotos mostraram diapositivos das atividades do movimento Hare Krishna ao redor do mundo. Também fizeram sua primeira petição pública para o alistamento de membros vitalícios e o senhor G.D. Somani, um dos principais industriais da Índia, bem como o senhor Seksharya, assinaram como membros. Embora Prabhupada estivesse feliz por ver o número de membros vitalícios da ISKCON Hare Krishna crescendo, ficou ansioso porque a remessa de seu carregamento de livros da Dei Nippon ainda não chegara. Os devotos prometiam livros para os membros vitalícios. Espera aí, Bima. Cadê?
Os devotos prometiam livros para os membros vitalícios, mas onde estavam esses livros? A cada dia o problema se acentuava cada vez mais. Prabhupada ficou sabendo de uma greve portuária em Calcutá. Aparentemente seus livros haviam chegado, mas o navio, por não poder descarregar em Calcutá, deixara o porto. Ele temia que o navio descarregasse os livros em algum outro porto indiano. O paradeiro exato e as condições dos livros, entretanto, permaneciam ignorados. Prabhupada ficou preocupadíssimo. Decidiu enviar um discípulo competente, Tamal Krishna, a Calcutá para tentar reaver os livros. Neste ínterim continuaria pregando, dependendo de Deus, Krishna. Esses grevistas aí, comunistas, nacionalistas, né, Bimala? Amritsar, 21 de outubro de 1970. Acompanhado de um grupo de discípulos, 7 homens e 2 mulheres, Prabhupada começou a viagem de trem de 2 dias de duração de Bombay para Amritsar. Anos antes atrás, Prabhupada viajara. Vou prestar atenção, Bimala. Anos atrás, Prabhupada viajara com um pregador. Posso continuar? Tá. Anos atrás, Prabhupada viajara como um pregador solitário da Índia, viajando de trem para Jhansi, Delhi, Kanpur, Calcutá e Bombay, para publicar de volta ao Supremo e solicitar apoio. Após somente 5 anos no Ocidente, agora tinha a grande vantagem de contar com discípulos sinceros, e agora os indianos estavam prestando atenção. Ele havia posicionado Achyutananda Swami, Jayapataka Swami, Hansadutta e outros em Calcutá, Tamal Krishna, Shyamasundara e outros em Bombay. Seus discípulos fariam membros vitalícios e tentariam estabelecer centros permanentes da ISKCON Hare Krishna nas 2 maiores cidades da Índia. O seu movimento Hare Krishna estava em seus primórdios na Índia e ele desejava viajar com seus discípulos onde quer que houvesse uma oportunidade para pregar. Exatamente como trabalhara nos Estados Unidos, nunca se estabelecendo confortavelmente num lugar, mas sempre viajando, falando sobre Deus, Krishna, encontrando novas pessoas e oferecendo-lhes serviço prático e amoroso a Deus. Assim também ele trabalharia na Índia. O trem chegou na estação de Kurukshetra. Perto daqui, disse Prabhupada, o Senhor Krishna falou o Bhagavad Gita há mais de 5.000 anos. Eles dizem que esse lugar não existe, que é mitológico. Dizem que é um símbolo do campo, do corpo e dos sentidos. É um lugar alegórico, mas aqui estamos na estação. Enquanto falava, o sol se punha e um reluzente céu alaranjado brilhava sobre a planície. Como podem dizer que Kurukshetra não é um lugar real? Continuou, aqui está ele perante nós, e tem sido um lugar histórico por muito tempo. Muito tempo. Quando o trem parou na estação de Amritsar, membros do comitê da Vedanta Sammelan receberam Prabhupada e escoltaram-no a ele e a seus discípulos para um parque nas cercanias da cidade. Eles mostraram-lhe a grande tenda que o Niketan Ashram erigira para a Vedanta Sammelan e designaram-lhe a ele e a seus discípulos seus aposentos, 3 pequenos quartos. Prabhupada pegou um quarto, as 2 mulheres o segundo quarto e os 4 homens amontoaram-se no terceiro, deixando 3 homens dormindo do lado de fora das cabanas. Na primeira noite o clima do norte estava frio, as roupas de cama eram escassas e nenhum dos devotos trouxera agasalhos. Na manhã seguinte, às 4 horas, os devotos reuniram-se no quarto de Srila Prabhupada para o programa da madrugada e o canto e dança público de Hare Krishna perante as formas de Deus de Radha e Krishna no altar. As mesmas formas de Deus que vinham viajando com Prabhupada há 1 ano e meio. A despeito das condições austeras, os devotos sentiram-se afortunados de terem contato tão íntimo com Prabhupada, Radha e Krishna.
Prabhupada tocava o tambor, liderando o canto de orações ao mestre espiritual. Sansara Dava Nalalida Louca. Tá, não é para cantar. Não cantei, Bíblia, tentei cantar. Em seguida ele fez com que o sacerdote distribuísse para cada devoto um pouco da fruta e das bolinhas doces que acabavam de ser oferecidas às formas de Deus no altar, Radha e Krishna. O sol ainda não surgira e o aposento estava frio. Enquanto os devotos apinhavam-se sentados debaixo de uma lâmpada descoberta, Prabhupada os fez ler o Śrīmad Bhagavatam em voz alta. Naquela mesma manhã, Prabhupada compareceu a Vedanta Sammelan. Havia milhares de pessoas na audiência e, como a maioria delas não compreendia inglês, Prabhupada falou em hindi. A sua apresentação agradou a todos e os membros do comitê glorificaram-no, tornando-o o presidente da Vedanta Sammelan. Embora o programa estivesse marcado só para algumas horas da manhã e da noite, Prabhupada não limitou sua pregação a estas horas. Ele pregava a cada hora do dia. Enquanto sentado em seu quarto, um constante fluxo de convidados vinha a ele. Centenas de hindus piedosos buscando suas bênçãos. Reconhecendo este vestígio de cultura védica, ele assinalou a seus discípulos. Vejam só, disse ele, como eles tratam uma pessoa santa. Prabhupada também começou a receber a costumeira enchente de convites para visitar lares de famílias hindus. Ele aceitava tantos convites quanto possível. E mais do que possível era como pensavam seus discípulos. Espera aí, deixa eu tomar água. Prabhupada movia-se rapidamente. Quando os automóveis estavam prontos, ele saía de seu quarto e partia, deixando para trás qualquer devoto que não estivesse pronto. Após cada programa, entrava em seu carro e ia direto para o próximo. Os retardatários às vezes descobriam que ele já tinha partido. E então pulavam em cima de bicicletas, de rickshaw e tentavam alcançá-lo. Uma orientação errada ou deixar de dobrar a certa altura poderia fazê-los perder o próximo programa. E ao finalmente alcançarem Prabhupada, encontravam-no sereno, gravemente em meio a uma palestra sobre o Bhagavad Gita, ou rindo, e tomando o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, com seu anfitrião. Todo dia havia pelo menos meia dúzia de programas. Venha para uma audiência em nosso templo, venha tomar Krishna Prasada em nossa casa. E sempre que Prabhupada voltava à sua casa, encontrava uma longa fila de convidados esperando para passar alguns momentos com ele. Sua cabana, Bímola. Estava na cabana aqui. Casa. Onde Prabhupada estiver ali é Vrindavana, a sua casa. Onde eu estava, hein? Tá. Nenhum dos devotos conseguia acompanhar o ritmo e o entusiasmo de Prabhupada. Sua energia parecia nunca se esgotar. Para seus discípulos, ser insistentemente convidado para tomar uma refeição completa em meia dúzia de lares, num só dia, era demais. Eles acabavam comendo em excesso e alguns deles ficavam doentes. Mas Prabhupada sabia como enfrentar a situação habilmente. Ele satisfazia plenamente cada anfitrião, falava sobre a consciência de Deus, Krishna, fazia canto e dança público de Hare Krishna e tomava um pouco de alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, e seguia em frente. Certa noite, respondendo ao convite, Prabhupada visitou a casa de Baladeva Indra Singh, descendente de uma das mais antigas famílias de governadores de Punjab. Embora beirando pelos 60 anos, o Sr. Singh ainda era um robusto governante de Punjab, elegante, alto e exibindo um grande bigode negro. Ele mostrou a Prabhupada e seus discípulos sua elegante casa com seus grandes retratos de ancestrais, governantes uniformizados com seus elmos e espadas. Na sala de troféus, que tinha muitas peles de animais e cabeças recheadas
pendendo na parede. O Sr. Singh levou Prabhupada e seus discípulos diante de seu troféu de captura, uma grande cabeça de tigre. Prabhupada aproximou-se bem de tal cabeça. Você matou isso? Perguntou ele. Sim, replicou o Sr. Singh, e descreveu os detalhes da caçada. O comedor de homens matara muitas pessoas numa aldeia próxima, explicou o Sr. Singh. Assim eu fui lá e atirei nele. Os olhos de... Eu estou imaginando aqui, viu? Prabhupada fazia muitas caretas, né? Às vezes respondia perguntas com caretas, né? Os olhos de Prabhupada regalaram-se e ele voltou-se para os seus discípulos. Oh, muito bom! Mais tarde, Prabhupada sentou-se numa cadeira e o Sr. Singh sentou-se diante dele no chão. O Sr. Singh disse que algo o estava aborrecendo. Um astrólogo contara-lhe que numa vida passada, há milhares de anos, ele lutara na guerra de Kurukshetra, mas do lado oposto de Deus, Krishna. Isso não é possível, disse Prabhupada. Todos os presentes na guerra de Kurukshetra se libertaram. Se você realmente tivesse lutado em Kurukshetra, não estaria mais dentro deste mundo material. E o Sr. Singh não sabia se deveria se sentir aliviado ou desapontado, mas Prabhupada assegurou-lhe: está tudo certo, não se aborreça, agora você é um devoto de Deus, Krishna. Bastou Prabhupada pedir ao Sr. Singh para tornar-se um membro vitalício da ISKCON, Hare Krishna, para este concordar de imediato. Confessou que da primeira vez em que convidara Prabhupada e seus discípulos fora com efeito cético, mas após ficar com Srila Prabhupada por alguns minutos, disse: todas as suas dúvidas e suspeitas desapareceram. Ele sentir-se-ia feliz por tornar-se o primeiro membro vitalício da ISKCON Hare Krishna em Amritsar. Embora os devotos pedissem a Prabhupada para aceitar menos programas, este não arrefecia. Seus discípulos, disse ele, é que estavam tendo dificuldades de acompanhar o seu ritmo. Certa noite, após o 8º e último programa do dia, Prabhupada voltou a seu quarto pouco antes da meia-noite. Para os devotos, o dia fora exaustivo e eles estavam ansiosos para ir para a cama tão logo quanto possível. Percebendo a luz ainda acesa no quarto de Prabhupada, um deles foi até a sua janela. Prabhupada estava sentado em sua escrivaninha, recostado para trás de encontro à parede, ouvindo uma gravação de uma fita de uma de suas palestras que dera naquele dia. Certa tarde, Prabhupada e seus discípulos foram visitar o famoso templo de ouro dos Sikhs. Um guia acompanhou-os e respondeu às perguntas de Prabhupada. O guia explicou que os negociantes Sikhs mantêm o templo e suas despesas. Os Sikhs orgulham-se de afirmar que ninguém em Amritsar passa fome e eles diariamente alimentam 10.000 pessoas com caldo de ervilha e pães achatados. Isso interessou a Prabhupada. Ele observou a sua operação em massa. Observou o grupo de homens que abriam os pães achatados, atirando-os destramente para o ar, para uma forma gigante, enquanto outros homens, usando longas espátulas, viravam os pães achatados, segurando-os por um curto espaço de tempo sobre as brasas quentes, e então empilhavam-nos. E é assim que se deve distribuir alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, disse Prabhupada. Cadê? Está aqui. Prabhupada assinou A.C. Bhaktivedanta Swami no livro de visitas. Debaixo de religião ele escreveu Krishnaísta e debaixo de comentários escreveu muito transcendental. É o que nós somos, né? Krishnaístas e não qualquer outra coisa, especulação ou que seja, né, Bimala? Vocês são os hindus? Não, nós somos krishnaístas. Prabhupada e seus discípulos visitaram o Rama Tirtha Sarovara, o lago de onde outrora o grande sábio Valmiki tivera a sua casa. O terreno que cercava o Rama Tirtha Sarovara era seco e rochoso, e a vegetação era esparsa.
Enquanto pararam no belo balneário, cujos degraus iam até o lago, os devotos sentiram-se jubilosos e estavam cheios de felicidade por participarem de um passeio ao campo com o seu pai e professor transcendental. O pacífico lago e o belo balneário pareciam um cenário ideal para se estar com Prabhupada. Os devotos que pouco conheciam sobre o Senhor Rama ouviam atentamente quando Prabhupada começou a contar alguns dos passatempos da Suprema Personalidade de Deus, sob sua encarnação do Senhor Ramachandra. Prabhupada disse que durante os últimos dias de seus passatempos na terra, Rama baniu Sita, a sua esposa e eterna consorte. Grávida e solitária, Sita buscou um refúgio na cabana de Valmiki, onde logo deu à luz a um filho, Lava, um filho chamado Lava. Da palha, Valmiki criou outro filho para Sita e o chamou de Kusha. Ao ficar sabendo que Rama estava enviando um cavalo de desafio por todo o mundo, Sita ordenou que seus filhos tentassem pegar o cavalo. Ela concluiu que desta maneira eles capturariam o seu pai e o trariam até ela. Infelizmente, enquanto os rapazes saíam em sua missão, ficaram sabendo que o Senhor Ramachandra havia partido do mundo. Pesarosos, eles voltaram a Valmiki. Para mitigar a angústia de separação dos rapazes, Valmiki contou-lhes o Ramayana, a narração transcendental das atividades do Senhor Rama. Certo dia, enquanto Sita saíra... Posso continuar, Bima? Muito obrigado, hein? Certo dia, enquanto Sita saíra caminhando, o chão se abriu perante ela e ela voltou para dentro da terra, de onde houvera surgido. Prabhupada explicou enquanto se encontrava com seus seguidores à margem do Rama Tirtha Sarovara que estes eventos haviam acontecido há não menos de 800 mil anos. Para os devotos era como se Prabhupada houvesse aberto uma nova porta para o mundo transcendental. Os organizadores da Vedanta Sammelan pediam repetidamente a Prabhupada e seu grupo que tivessem uma maior participação no programa de tenda, da grande tenda. O festival, Um festival na grande tenda. A maioria dos discursos programados versava sobre a filosofia impersonalista. Deus é impessoal. Todos os caminhos religiosos são iguais e levam ao Uno Supremo. Tudo é uno. Todos somos Deus. Que bobagem, Não, e essa bobagem personalista tem no mundo inteiro, Todas as religiões são iguais, Bimala. Se for religião, Mas só tem 4 religiões. E as 4 são iguais, as 4 levam a Deus. Mas as irreligiões são descaminhos e não levam a Deus nem a pau. Tá, já parei de falar. Essas especulações insípidas não podiam manter a atenção do público. E os organizadores da Sammelan pediam diariamente aos devotos para fazerem canto e dança público de Hare Krishna no grande festival, mas com tantas outras perspectivas de pregação. Prabhupada preferia manter os seus próprios programas em lares privados ao redor da cidade. Um devoto perguntou a Prabhupada sobre um slogan impersonalista que vira pregado. Tatvam Asi, com a tradução em inglês embaixo, você também é isto. Prabhupada afirmou que este era um ditado favorito dos impersonalistas, os quais imaginam que a entidade viva é Deus. Explicou com muitos detalhes a distinção entre Deus e a entidade viva e disse que Deus, ao aparecer, manifesta determinadas características inconfundíveis que o identificam como a suprema personalidade de Deus, Krishna. Estes yogis só falam e falam sobre Vedanta, disse Prabhupada. Como se trata de mera especulação mental, eles nunca chegam a conclusão alguma. Continuarão especulando por anos e vidas, mas nós compreendemos Deus pelo simples fato de comer
Krishna Prasada. E pegando um doce do prato de Krishna Prasada, perante ele, atirou em sua boca. Enquanto mantinha-se ativo em Amritsar, Prabhupada continuava a pensar em seus filhos transcendentais em diversos locais do mundo e regularmente escrevia-lhes. Aos devotos em Calcutá ele escreveu: estou muito ansioso por ouvir sobre o que vocês estão fazendo aí e interessado em saber se fizeram algum membro vitalício neste período. Pediu-lhes que registrassem a ISKCON Hare Krishna junto ao governo e tentassem estabelecer um centro permanente lá. Para os seus discípulos em Bombay escreveu: estou muito ansioso por saber sobre a sua situação, se vocês se mudaram para o templo de Rama ou se fixaram agora, ou onde se fixaram agora. Para Karandara, em Los Angeles, escreveu... Posso continuar, Bima? Deixa eu tomar água. Para Karandara, em Los Angeles, ele escreveu: espero que tudo esteja indo bem com você em nossa sede mundial de Los Angeles. Por favor, envie-me um relatório de suas atividades gerais, 3 pontinhos, e também de suas atividades no Comitê do Corpo Administrativo. Por favor, ofereça minhas bênçãos a todos os membros de nossos templos. Como se está executando a adoração à forma de Deus no altar? Respondendo a Upendra das Ilhas Fiji, ele disse: no que diz respeito à adoração a semideuses, toda a sociedade hindu está absorta neste assunto. Assim, a menos que nosso trabalho de pregação seja muito vigoroso, será muito difícil dissuadi-la. E para Bhavananda, em Nova York, ele escreveu o seguinte: por favor, conduza o programa de canto e dança público de Hare Krishna regularmente, que isto me dará grande prazer. A respeito de nosso novo templo em Brooklyn, Krishna deu-lhes uma ótima oportunidade de servi-lo. 30 de outubro de 1970. Após 10 dias em Amritsar, Prabhupada estava no trem dirigindo-se de volta para Bombay. Ele viajava com Gurudasa num pequeno compartimento de primeira classe, enquanto o resto de seus discípulos viajava noutra parte do trem. O vagão de Prabhupada situado próximo à locomotiva pegava a fuligem proveniente da fumaça da chaminé da máquina, até que logo ele estava salpicado da cabeça aos pés com pequenas partículas negras. Jamuna comenta: viajávamos entre Amritsar e Delhi e decidi ir ver como Srila Prabhupada estava passando, se havia algo que ele queria, pois às vezes quando o trem parava ele pedia que um devoto comprasse frutas frescas e outras coisas dos vendedores na plataforma da estação. Assim, Kaushalya e eu conseguimos atravessar vários vagões antes de chegar ao compartimento de primeira classe de Prabhupada. Ele estava deitado sobre vários travesseiros com um joelho para cima, parecendo um monarca. Tinha um belo sorriso em seu rosto. Prestamos nossas reverências e Srila Prabhupada olhou-nos com um piscar de olhos. Há algo quente para comer? Perguntou ele. O que o senhor quer? Disse eu. O senhor gostaria que eu lhe trouxesse o seu almoço, Srila Prabhupada? Não, disse ele. Isso não. Um pouco de arroz quentinho. Eu disse: o que o senhor quer dizer, Prabhupada? Do trem? E ele disse: bem, não. Se vocês puderem fazer um pouco de arroz quentinho para mim, eu disse que poderia. Eu não tinha ideia de como iria cozinhar o arroz para Srila Prabhupada, mas Kaushalya e eu encaminhamos-nos para a cozinha. Ninguém estava lá, apenas 2 homens vestidos de negro com shorts manchados de caril, parados perto do fogão de lenha, fumando cigarros, e eu não sabia como falar hindi. Mas disse da melhor maneira que pude: meu mestre espiritual deseja um pouco de chaval, um pouco de arroz quente. Os homens riram de nós como se fôssemos loucas, e então pensei que seria melhor encontrar alguém que nos desse permissão.
Mas ao encontrarmos o gerente do restaurante, ele disse: não, impossível, vocês não podem cozinhar na cozinha. Eu disse: sinto muito, isso é para meu mestre espiritual, não há nenhuma outra opção. Eu disse para ele que prepararia o arroz e que tenho que cumprir isto. Mas novamente ele disse: não, é impossível. Fui ter com o condutor do trem e expliquei-lhe a situação. Se eu não puder fazer isso para o meu mestre espiritual, disse, então poderei muito bem pular para fora do trem. O condutor nos levou muito a sério e disse: certo, certo, vocês podem preparar tudo o que vocês quiserem na cozinha. Assim, ele nos levou de volta à cozinha e falou ao chefe da cozinha, bem como ao chefe do restaurante, que ele nos daria permissão. O fogão de lenha era gigantesco e eu não tinha nenhuma intimidade com ele. Todos os tipos de panelas e travessas de alumínio estavam pendurados em volta da cozinha. Limpamos uma das panelas o melhor que pudemos, fervemos a água e colocamos o arroz. Preparamos uma travessa gigantesca de arroz bem quente com manteiga, limão fresco, sal e pimenta e levamos pelo trem até o compartimento de Prabhupada. Aqui está o seu arroz, Srila Prabhupada. Eu disse enquanto entrávamos, e seus olhos brilharam e arregalaram-se, e ele deu um largo sorriso. Minha deusa da fortuna chegou, disse ele. Elas trouxeram-me o arroz. Muito obrigado. Isto era exatamente o que eu queria. E ele comeu bastante de seu grande prato. Comeu com um pouco de cachori e puri e um pouco de tempero picante, e ele ficou muito satisfeito. Naquela noite o trem chegou à estação de Nova Delhi com suas apressadas multidões de passageiros, vendedores anunciando seus artigos, balcões de refrescos, bancas de jornais, mendigos e chulis com suas jaquetas vermelhas encardidas. A parada seria de 20 minutos. De repente apareceu um homem no compartimento de Prabhupada identificando-se como D.D. Gupta. Embora Prabhupada não o tivesse encontrado antes, eles tinham se correspondido. Ele era um homem de Delhi, sem influência ou riqueza em especial, mas queria ajudar. Oferecendo uma caixa de doces a Prabhupada, convidou-o a ficar em Delhi. No entanto, Prabhupada tinha outros planos e até já havia telegrafado para avisar os devotos em Bombay de sua chegada. Prabhupada observava Gurudasa, que se sentia feliz e especialmente abençoado por ter este contato íntimo com seu mestre espiritual. Eles passaram 12 horas no mesmo compartimento, comendo juntos, conversando juntos. Há apenas poucos minutos, Prabhupada estivera enfatizando a importância de se cultivar a terra e explicando como a escassez de alimentos decorria da má administração e não da falta de chuvas ou de terras aráveis. Gurudasa estava feliz e aguardava com antecedência a próxima quilometragem da jornada com Prabhupada, antecipando o cenário e seu retorno a Bombay. Este homem está nos convidando, disse Prabhupada. Desça e veja o que você pode fazer. Descer? Mal havia tempo para fazer perguntas ou discutir sobre o que fazer em Delhi. O trem estaria partindo logo. Gurudasa disse que ficaria, mas precisaria de ajuda. Ele e Prabhupada concordaram quanto a um grupo: Jamuna, a esposa de Gurudasa, Giriraja, Durlabha, Bruce e Gopala. Gurudasa saiu correndo para contar a notícia para sua esposa e para os celibatários, os estudantes celibatários. Para os devotos não foi muito fácil recolher as suas bagagens leves e sair do trem. Mas eles sentiam-se tristes por estarem deixando Srila Prabhupada. Enquanto o trem se punha em marcha, eles prestaram reverências do lado de fora da janela de Prabhupada e acenaram-lhe, orando por sua misericórdia. Esta era uma austeridade. Talvez uma pequena gota daquilo a que Prabhupada se submetera ao chegar pela primeira vez aos Estados Unidos. Bombay, novembro de 1970. Durante um mês, Prabhupada e seus discípulos ficaram no templo de Sitarama, de Manoharlal Argaval em Chembur.
Na realidade era a residência do Sr. Argaval, mas visto que ele mantinha a adoração às formas de Deus de Sitarama, chamava sua casa de Ramcharanam, sob o abrigo do Sr. Rama. Prabhupada... Peraí, deixa eu tomar água, Bima. Prabhupada ocupou um aposento e seus discípulos 2 outros cômodos com acesso à cozinha e ao banheiro. O templo de Sitarama e a vizinhança suburbana proporcionavam uma atmosfera pacífica e Prabhupada voltou a concentrar-se no trabalho de tradução do Śrīmad Bhagavatam, correspondendo-se com os outros centros da ISKCON Hare Krishna em todo o mundo e tomando conta do pequeno grupo de discípulos que o acompanhava. Alimentava uma grande esperança de que Krishna daria um jeito de a ISKCON Hare Krishna tornar-se bem estabelecida na Índia. Exatamente agora estamos recebendo grande publicidade e noticiou-se que desta vez Bombay ficou com a atmosfera carregada de consciência de Deus, Krishna. É um fato e os membros importantes da comunidade de Bombay apreciam nosso movimento Hare Krishna. No momento, sou mais proeminente do que todos os swamis. As pessoas estão indagando, quem são esses swamis? Eles não podem sair às ruas. Segundo certo ditado bengali, o chacal vira rei de uma floresta pequena. A história é que um chacal virou rei na floresta ao enganar os outros animais por algum tempo, mas permaneceu sempre um chacal e finalmente a sua artimanha foi descoberta. Embora o Sr. Argaval se sentisse honrado pelo fato de Prabhupada ter aceitado seu convite e agora estar vivendo como seu hóspede, Prabhupada sabia que a situação finalmente acarretaria inconvenientes para todos em questão. Abrir sua casa para uma dúzia de hóspedes e alimentá-los diariamente era uma sobrecarga mesmo para um homem abastado. E para os devotos não era fácil morar naqueles aposentos minúsculos, sob as condições já incômodas de horários irregulares e de frequentes doenças e do calor tropical. Naturalmente, a solução consistia em que os devotos conseguissem o seu próprio local, um centro da ISKCON em Bombay. Como renunciado, Prabhupada estava preparado para ficar em qualquer lugar, mudando-se tão frequentemente quanto necessário fosse, aceitando donativos. Ele vivera desta maneira por anos antes de ir para os Estados Unidos, mas agora ele tinha 20 filhos transcendentais para sustentar na Índia e mais outros estavam por vir. Eles não eram maduros, ele os queria perto dele, de modo que pudessem observar como fazia as coisas. E pregando pelo exemplo, né, Bímola? E assim assimilar o espírito de pregação na Índia. Quando uma organização hindu no centro de Bombay solicitou que alguns devotos comparecessem a um programa de 3 dias, Prabhupada aprovou. Mas quando o programa se acabou e os líderes da organização convidaram os devotos para permanecerem indefinidamente, Prabhupada disse, não, eles só irão comer e dormir. Vão virar gatos gordos, como os devotos falavam. Era melhor que eles ficassem com ele no apertado Ramcharanam. A senhora Sumati Morarji, a rica diretora da Companhia de Navegação em Sindhya, financiara a impressão do 3º volume do Śrīmad Bhagavatam de Prabhupada em 1964 e em 1965 fornecera-lhe passagem grátis para os Estados Unidos. Agora convidava Prabhupada para falar na casa em Sindhya, próximo a Juhu Beach. Sentados no palco, Prabhupada e Sumati Morarji faziam reminiscências, celebrando o êxito de Prabhupada. Eu não julgava que você voltaria vivo, disse a senhora Morarji, mas estou muitíssimo contente em vê-lo. Prabhupada não era mais o santo pobre que a senhora Morarji encontrara há 6 anos. Ele lograra o sucesso e Sumati Morarji e sua equipe e amigos estavam felizes por ouvir falar sobre o movimento Hare Krishna no Ocidente.
Antes da partida de Prabhupada, Tamal Krishna formalmente apresentou a audiência. Srila Prabhupada partiu desta cidade para o ocidente há 5 anos. Ele quase não tinha dinheiro. Foi para Nova York, onde cantou Hare Krishna num parque debaixo de uma árvore. Logo ele abriu um templo, onde continuou o seu canto de Hare Krishna e deu aulas sobre a filosofia védica. Muitas pessoas vieram, e aos poucos ele abriu novos centros, São Francisco, Montreal, Boston e assim por diante. Agora ele tem muitos devotos e mais de 40 templos. Em cada templo há um programa integral de canto e dança público de Hare Krishna, adoração às formas de Deus no altar e a distribuição de alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. A Índia tem enviado muitos embaixadores e ministros ao Ocidente, mas nenhum deles pôde dizer que fez os americanos abandonarem o consumo de carne, peixe e ovos e os fez cantar e dançar Hare Krishna. Todos estão endividados com Srila Prabhupada, pois ele veio para aliviar o sofrimento de todas as almas caídas. 3 pontinhos. Prabhupada cantou os 3 versos do Brahma Samhita e convidou a audiência para aderir ao coro. Govinda Naripusha Tamam Bhajami. Após falar por meia hora, aceitou o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, com Sumati Moradi, e louvou convidados e dignatários. Encontrou-se com o Dr. C. Bali e sua esposa, a famosa dançarina e atriz cinematográfica Vaijayanti Mala, e falou com eles apenas ligeiramente, e eles tornaram-se membros vitalícios da ISKCON Hare Krishna. Vaijayanti Mala fala: Swami Prabhupada pregava de maneira tão simples que até um leigo entenderia o significado de nossa grande filosofia védica e de nossos grandes ensinamentos. Não só ele propagava a grande cultura do nosso Senhor Krishna, mas também fazia as pessoas de outras partes do mundo entenderem realmente o seu propósito e significado. Através de seus ensinamentos simples e ainda assim muito grandiosos a respeito de Deus, Krishna, ele divulgou essa mensagem de modo tão amplo que é realmente maravilhoso que uma pessoa sozinha possa ter feito tanto. Ele não só pregou não só falou sobre a coisa toda, mas também estabeleceu tantos centros em muitas partes do mundo. Isto é realmente espantoso. É espantoso que ele pudesse fazer isto a despeito de todas as dificuldades, mas sua perseverança e sua persistência, creio eu, mantiveram-no firme. A sensação pública dos discípulos de Prabhupada cantando e dançando Hare Krishna nas ruas de Bombay e no Sadhu Samadhi esvaíra-se. A cobertura regular da imprensa parara. Ainda assim, Prabhupada era procurado por muitas pessoas importantes de Bombay. Seus feitos após 5 anos nos Estados Unidos exerciam uma influência controladora sobre a estima e a atenção dos indianos inteligentes. E diariamente ele recebia visitas respeitáveis que o aceitavam como a autoridade na consciência de Deus, Krishna. Os indianos consideravam Prabhupada ímpar. Mesmo numa cultura onde swamis e homens santos são comumente tratados com respeito, ele era considerado como especial. Seus visitantes rogavam-lhe que fosse a seus lares e os santificasse. E isto também vinha a calhar no que diz respeito ao desejo de Prabhupada. Sua intenção era ocupar os indianos em cantar Hare Krishna, ouvir a filosofia do Bhagavad Gita e honrar o alimento oferecido ao Senhor Krishna, Krishna Prasada. Ele queria que eles apreciassem a pureza do movimento para a consciência de Deus, Krishna, se inscrevesse como membros vitalícios da ISKCON, e ajudassem-no a estabelecer um grande centro em Bombay. Ao pregar para os indianos, Prabhupada volta e meia instava-os a reassumirem a sua cultura transcendental, quase que totalmente esquecida. Nossa cultura é a consciência de Deus, Krishna, disse ele perante um grupo de cidadãos de Bombay.
Mas estamos nos esquecendo e tornando-nos demasiadamente absortos no materialismo. O Senhor Ishabhadeva diz que isto não é bom, pois segundo a lei do karma, você terá que aceitar outro corpo. Mas vocês não precisam abandonar a sua árdua luta pela existência material. Arjun não foi aconselhado a fazer isto. Ele permaneceu em sua posição e praticou a consciência de Deus, Krishna. E Prabhupada concluiu: estou implorando-lhes, tenho 42 templos no Ocidente, em cada um dos quais existem de 50 a 100 discípulos. Milhares de livros têm que ser impressos. Por favor, me ajudem com este movimento Hare Krishna. Manohar Lal Argaval, anfitrião de Prabhupada no Ram Charanam, frequentemente sentava-se com ele por horas a fio, indagando sobre a vida transcendental. O Sr. Argaval estava especialmente interessado em ouvir sobre o trabalho de Prabhupada nos Estados Unidos. Como ele transformara tantos cristãos em Rama Bhaktas, em devotos de Deus. Ele estava sozinho ou houve ajudantes? Como ele se vestia nos Estados Unidos? Qual era a sua abordagem? Prabhupada descreveu a sua pregação inicial no Lower East Side de Nova York e explicou como tudo acontecera pelo desejo do Senhor Krishna. O Sr. Argaval duvidava que os ocidentais fossem capazes de permanecer por muito tempo na consciência de Deus, Krishna. Agora, no fulgor de sua companhia, disse ele, enquanto o Senhor estiver aqui fisicamente neste corpo, talvez eles continuem a observar todas estas restrições. Porém, quando não mais houver a sua influência física, no dia, quando o Senhor tiver que deixar este mundo, então todas essas pessoas que entraram em contato com o Senhor não se darão mal. Eles continuarão? Não, disse Prabhupada com firmeza. Sua alegação é muito alta, replicou o Sr. Argaval. Pode o Senhor me dizer qual é o fundamento básico de sua alegação? E Prabhupada relembrou-lhe que todos os seus discípulos tinham sido iniciados no canto do mantra Hare Krishna e que, segundo as escrituras védicas, o cantar constante do santo nome do Senhor Krishna salvará até as almas mais caídas e protegê-las-á de caírem outra vez. Mesmo após a sua partida, predisse Prabhupada, seus discípulos não cairiam vítimas de Maya, a ilusão, contanto que continuassem a cantar Hare Krishna, o número de vezes prescrito de Hare Krishna. É por isso que tem um rosário Hare Krishna, né? Que os devotos cantam todos os dias o mínimo de 16 voltas diárias, 1728 vezes. Essas 16 palavras, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, uma vez. Certo dia o Sr. Argaval perguntou por quanto tempo Prabhupada e seus discípulos planejavam ficar. Prabhupada disse que estava muito feliz de permanecer onde estava, mas tentaria encontrar um novo lugar imediatamente. O Sr. Argaval insistiu em que não tinha nenhuma intenção de pedir que Prabhupada se fosse. Seu lar pertencia a Prabhupada, não a si mesmo. Ele rogou-lhe que bondosamente continuasse hospedado em sua casa. Prabhupada disse que isto lembrava-lhe um incidente do Chaitanya Charitamrita e contou uma história de Haridasa Thakur, o grande devoto do Senhor Krishna Chaitanya. Haridasa Thakur morava sozinho numa caverna onde cantava Hare Krishna dia e noite. Muitos peregrinos visitavam-no, mas ao saberem que um Piton também estava morando dentro da caverna, ficaram com medo. Embora Haridasa Thakur tivesse satisfeito com sua caverna, ele não queria incomodar os seus visitantes, de modo que resolveu deixar a caverna naquele mesmo dia e não voltar mais. Entretanto, ainda enquanto falava, o colossal Piton veio retorcendo-se do fundo da caverna na presença de todos. Passando perto de Haridasa Thakur, a cobra curvou sua cabeça em direção ao solo e deslizou para fora. A super-alma dentro do coração do Piton impelira-o a sair da caverna, de modo que Haridasa Thakur pudesse permanecer. E Prabhupada ria enquanto contava a história.
Argavaldi, disse ele, você falou a mesma coisa. Você disse que irá embora e nós ficaremos. Mas não, nós iremos. Espera aí, deixa eu virar a página aqui, Bima. Indore, 3 de dezembro de 1970. A Índia continuava a ser como um sonho para os discípulos de Prabhupada, que contemplavam através das janelas enquanto o trem transportava-os pelo desconhecido mundo rural da Índia. Os arbustos à beira dos trilhos floresciam em amarelo. Vislumbravam-se quilômetros e mais quilômetros de campos agrícolas irrigados, trigo, arroz, cana-de-açúcar e variedades de ervilhas. Pequenas aldeias, casas de pau a pique com telhados de palha ou de paredes colmadas com cobertura de telhas amontoavam-se pacificamente nas proximidades. Um ocasional templo de aldeia feito de pedra destacava-se das estruturas simples circunjacentes. Vaqueirinhos com varas tocavam seus rebanhos nos capinzais às margens de riachos tortuosos, e as vacas a pastar, os bois a arar os campos antigos, bolos de esterco secando ao sol para combustível, fumaças a subir dos fogos de cozinhar e o aroma da terra morna, tudo fazia parte de um estilo de vida pacífico e simples que os devotos começavam a apreciar por meio da associação com Prabhupada. Prabhupada e seus discípulos estavam a caminho de Indore, uma cidade de 475 mil habitantes na província central indiana de Madhya Pradesh, 13 horas a nordeste de Bombay. Os diretores do Gita Jayanti Mahotsava, um festival para celebrar os ensinamentos do Bhagavad Gita, convidaram Prabhupada e seus discípulos para participarem de sua convenção e encontro público. Desculpem. Em Indore, Srila Prabhupada e seus discípulos acomodaram-se em seus aposentos próximos ao Gita Bhavan, o local do Gita Jayanti Mahotsava. Os diretores da convenção cederam para Prabhupada um bangalô com um gramado e jardim e providenciaram instalações nas proximidades para os seus discípulos. Os devotos passearam pelo terreno do Gita Bhavan, atentando para os muitos swamis e santos que haviam chegado de várias partes da Índia para o festival. Eles viram a grande tenda e o palco, o hospital oftalmológico dirigido pelo Gita Bhavan e a exibição de diorama. Eles consideraram a exibição de diorama como o tipo de mistura eclética de caminhos espirituais a que Prabhupada frequentemente referia-se como uma salada. Krishna, Buda, Jesus, Vivekananda, Ramakrishna e semideuses e animais, todos estavam juntos na mostra. É um prato cheio para especulação, né? Ao passo que admiravam a energia e a imaginação que produziram tal exibição, os devotos questionavam o benefício de tal conglomeração. Na primeira noite do festival, Prabhupada foi programado como o último orador. Seus discípulos que se sentaram com ele no palco ficavam cada vez mais aborrecidos e inquietos pelo suplício de tantas horas de palestras em hindi. E saber que estes oradores apresentavam ideias falsas, impersonalistas, tornava a noite especialmente dolorosa. Srila Prabhupada mantinha-se sentado gravemente e esperava com sua mão em seu saquinho de rosário, a sua cabeça erguida para o alto e seus lábios murmurando o mantra Hare Krishna. Ao chegar a sua vez de falar, Prabhupada começou explicando que estava propagando no Ocidente os ensinamentos do Bhagavad Gita como ele é. Disse que a única maneira de se compreender o Bhagavad Gita convenientemente era através da sucessão discipular, assim como Arjuna, o estudante original do Bhagavad Gita, o compreendera. O Gita era para o devoto de Deus, Krishna,
e não deveria ser interpretado erroneamente pelos não devotos. Disse que interpretar errado o Bhagavad Gita era enganar em nome da religião. Também falou fortemente contra as falsas encarnações. Ao concluir a sua palestra, Prabhupada pediu a seus discípulos que começassem o canto e dança público de Hare Krishna. Foi um evento estático e espontâneo, e Prabhupada começou a dançar Hare Krishna no palco juntamente com seus discípulos. A multidão reanimou-se e começou a bater palmas ritmadamente. Hansaduta pulou do palco ainda tocando o tambor e começou a induzir os membros da audiência a juntarem-se ao canto e à dança de Hare Krishna. Vários outros devotos também pularam e logo centenas de pessoas ficaram de pé, balançando, batendo palmas e cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este era o verdadeiro Gita Jayanti Mahotsava. O santo nome de Deus, Krishna, estava sendo cantado e todos estavam alegremente unidos no canto e dança público de Hare Krishna. Imensamente satisfeitos com a apresentação de Prabhupada e seus discípulos, os diretores do grande festival visitaram Prabhupada no dia seguinte em seu bangalô. Prabhupada reclamou por ter que esperar por tanto tempo antes que pudesse falar. Não se deveria exigir que seus discípulos se sentassem por horas de palestras numa língua que não podiam compreender. Quando Prabhupada insinuou que as palestras desviavam-se seriamente dos ensinamentos do Bhagavad Gita, os diretores do Gita Bhavan redarguiram: não favorecemos a nenhum caminho específico. Seguidores da escola Shankara e de outros também vêm à nossa instituição. Não apoiamos na inteireza que Shri Krishna seja o único Deus ou algo assim. Há um poder por trás dele. : Vishnu. Esta observação arrancou chamas de Prabhupada. Que tipo de glorificação do Gita era este, se os oradores não aceitavam Krishna como ele é explicado no Gita? O Gita declara que Krishna é a verdade máxima. Mata Parataran Nanya. Prabhupada aconselhou os diretores do Gita Bhavan a tentarem entender o significado do Bhagavad Gita. Os diretores não mudaram de opinião, mas eram bastante inteligentes para ver que Prabhupada era um grande sábio e santo, e ouviram com respeito. Acenando a cabeça, disseram que aceitavam o seu ponto de vista. Depois que os homens saíram... Posso continuar, Bimala? Depois que os homens saíram, Prabhupada prosseguiu: eles pensam que há algo além de Deus, Krishna, ou que é ao Espírito dentro de Krishna que nós devemos nos render, mas não sabem que o interior e o exterior de Deus, Krishna, são todos absolutos, eternos e plenos de bem-aventurança. Não é essa fantasmagoria que dizem por aí, né, Bimala? Mediunismo, fantasmagoria, fantasmas e espíritos. É gente que está na mais completa escuridão da ignorância, né? Como Krishna fala no Gita, né? As pessoas que são influenciadas pela ignorância adoram espíritos e fantasmas. Segundo disse Prabhupada, os organizadores do Gita Jayanti Mahotsava haviam-no convidado para atrair maiores multidões. Porém, não o fariam sentar-se novamente durante todo o disparate impersonalista, disse ele. De agora em diante, iria com seus discípulos, falaria, cantaria Hare Krishna e deixaria o palco. No entanto, na noite seguinte, apesar das promessas dos diretores do grande festival, novamente Srila Prabhupada teve que esperar até o fim do programa antes que pudesse falar e fazer o canto e dança público de Hare Krishna. Nesta noite a multidão era maior do que a anterior e visivelmente esperavam por Srila Prabhupada e os santos estrangeiros. Quando afinal chegou a vez de Prabhupada, ele falou e então pediu a seus discípulos para começar o canto e dança público de Hare Krishna.